verdade. Vem mais pra cá. Tio Gia tá assistindo a gente. Badia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui para mais um culto, né? Para a graça de Deus, para a glória de Deus. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe no decorrer de mais esse culto, no decorrer de mais essa semana que se inicia hoje. Morrendo de saudade de todo mundo. Quero agradecer a Deus, né? Porque Ele nos dá o privilégio de, mesmo distante dos irmãos, podermos engrandecer o nome dEle, né? Quero lembrar os irmãos, de terça e quinta temos o nosso estudo bíblico às 8 da noite, né? Tá sendo muito bom e que os irmãos possam estar acompanhando junto com a gente, tá bom? Deixa aí seus pedidos de oração para no final a gente estar orando, tá bom? Vamos orar para começar o culto então. Senhor Deus, obrigada, Pai, por estarmos mais uma vez na Tua presença. Louvado seja o Seu nome, Senhor Deus, por esse privilégio. Que o Senhor possa receber o nosso culto, nossa adoração, nosso louvor, Senhor Deus, e que o Senhor possa vir falar aos nossos corações, Senhor Deus. Seja com Haroldo que trará essa palavra e seja com cada irmão, ó Pai, que estiver aqui assistindo, Senhor Deus. No nome de Jesus a quem eu oro. Amém. Amém. Vamos dar aquele primeiro. Todos necessitam de um amor perfeito. Verdade.
canção é a canção do meu amigo Magnani, Até Que Ele Venha, música inclusive de um ano da Junta de Missões Mundiais. As paz, povo de Deus, estamos novamente aqui. Espero que vocês estejam bem.
Abra aí suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse de João, revelação de Jesus Cristo a João. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a igreja de Éfeso. Já falei sobre a igreja de Éfeso presencialmente na igreja Batista Central Itaquera. Vou falar aqui de forma remota novamente sobre essa igreja. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, quero lembrar dos recadinhos que a Aniceia falou no começo aqui do nosso culto. Toda terça e toda quinta-feira nós temos às 8 horas os nossos estudos bíblicos, então você está convidado a participar. Terça e quinta-feira às 20 horas. Domingo também às 10 horas da manhã nós temos a EBD. Nós estamos estudando o livro do profeta Amós. E aos domingos também às 18 horas nós temos o nosso culto aqui no lar, até que nós tenhamos aí a devida autorização das nossas autoridades para que a gente possa fazer o culto presencial. Além dessas atividades, né, quero lembrar também que os homens, as mulheres, as mensageiras do rei, a firma, a juventude, a Aniceia está me lembrando aqui, essa rapaziada e essa moçada também tem se encontrado de forma online, de forma remota. Então, se intere aí, busque informação com os pares da Igreja Batista Central Itaquera para que você possa participar também desses encontros virtuais. E certamente isso ajuda a gente a consolidar aí a nossa familiaridade com a igreja. Tá? Não fique de fora disso, ok? Abriu aí Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7. Vou fazer uma pergunta para você. Depois da pergunta a gente ora e lê o texto. Você está com vontade de voltar àquele trabalho na igreja que você fazia? Ou aos encontros presenciais? Está com vontade de voltar à sua atividade, exercer seus dons ministeriais, ter comunhão com os irmãos? Esse momento que a gente tem passado, de alguma forma tem trazido no seu coração esse desejo de estar junto novamente, de fazer as coisas. Eu acredito que pela fé que você está assim. Também, talvez, a pandemia, além de produzir uma ansiedade para que você volte aos cultos presenciais e a ter comunhão com os irmãos e exercer seu ministério, quantas coisas que a gente deixou de fazer por conta desse isolamento social que nós estamos passando. E aí talvez fica aquela vontade de você fazer as mesmas coisas no seu retorno. Ou então coisas novas, coisas diferentes, mas o fato é que talvez você esteja ansioso aí pelo retorno da igreja, né? Agora também, eu não quero acreditar, mas é possível que talvez um ou outro entendeu que a melhor coisa que aconteceu para a vida dele na perspectiva de igreja foi a pandemia, porque agora ele entendeu que ele não queria mesmo ir para a igreja, que está muito bom na casa dele, ele fica lá trancadinho, fechadinho, sem ter contato com ninguém. Afinal de contas, tem um monte de pastor agora aí fazendo live, inclusive o pastor Haroldo, esse que vos fala, está começando a fazer esse trabalho, e tem muita coisa boa aí que a gente pode consumir na internet. E aí a gente não precisa se aborrecer para ir para a igreja, porque na verdade sempre tem algum irmão chatinho, algum irmão que aborrece a gente. Talvez a gente está evitando, talvez exista até um irmão também que a gente queira evitar de encontrar pessoalmente para não cumprimentar, enfim. E aí o resultado dessa pandemia de me deixar em casa foi um dos melhores resultados possíveis que a pandemia poderia produzir em mim, porque na verdade eu entendi que eu não preciso de igreja presencial. A igreja virtual, ela atende normalmente as mesmas necessidades. Eu não quero que o seu coração esteja assim nesse momento. Mas mesmo se você estiver ansioso para voltar,
às suas atividades normais, aos cultos presenciais, e mesmo se talvez você não tiver com vontade nenhuma, certamente a palavra de Deus hoje nessa noite é para o seu coração, ela atinge os dois corações. Então fique atento aí. Nós estamos com a nossa Bíblia aberta aqui em Apocalipse capítulo 2, verso de 1 até 7. Então eu vou ler aqui o texto, ok? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, porque pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras, que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado, Pai, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado porque nós temos a liberdade aqui no Brasil de cultuarmos ao Senhor livremente, ó Pai Santo. Obrigado porque nós podemos ter Bíblias em nossas casas, nós podemos cantar em nossas casas, também nos nossos templos, momentaneamente não por conta desse problema de saúde, mas nós te agradecemos a liberdade que nós temos aqui nessa nação, ó Pai, de podermos falar abertamente do Teu Evangelho. Deus, eu te peço pela Tua Palavra nesse momento, por essa reflexão na Tua Palavra, que o Senhor possa admoestar o nosso coração, que o Senhor possa fazer com que nós possamos responder, ó Pai, diante da Sua Palavra. Que não seja apenas mais um momento, mais uma live, dentre todas as outras, ó Pai Santo, mas que seja de fato um momento de contato com a Tua Palavra. Abençoe os nossos irmãos, todos os irmãos que estão agora assistindo. Abençoe, Pai Santo, a nossa igreja, a Igreja Batista Central Itaquera. Abençoe cada irmão, cada vida, e também todos aqueles, ó Pai Santo, os nossos amigos e outros irmãos também que porventura possam fazer parte de outra igreja, mas que também estão agora, Pai Santo, junto conosco, cultuando ao Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Deixa seu pedido de oração nos comentários aí do Facebook, que a Thalita está ali atrás, atenta, com o celular na mão, esperando você colocar o seu pedido. No finalzinho, nós vamos orar pelos pedidos que forem colocados aí. Amém? Está ansioso aí, crente? Estou aqui partindo do princípio, do pressuposto que você está ansioso para voltar para a igreja. Estou partindo do princípio aqui que você não é um desigrejado, você não está nessa onda, você não é um daqueles que acredita que templo não tinha que existir, você não, de alguma forma, aí acredita que a Igreja de Jesus Cristo, enquanto igreja local, corpo reunido, ainda é uma característica bíblica, é uma característica da natureza da igreja. E eu peço em nome de Jesus que, se você estiver considerando não voltar para a sua igreja, indiferente de qual igreja você pertença, em nome de Jesus, que conforme diz os nossos queridos irmãos pentecostais aí, esteja repreendido no nome do Senhor Jesus, para que você tire isso do seu coração, porque afinal de contas a igreja reunida é o projeto de Deus. Por isso que nós um dia vamos estar no céu todos reunidos e juntos. Isso mostra o caráter do relacionamento que a igreja tem que ter e tem que manter. A gente precisa lembrar que a igreja, de alguma forma, ela reflete a natureza do próprio Deus, desse Deus vivo que a gente serve. A gente lembra, a gente não entende, mas a gente sabe pela revelação da Bíblia que Deus é 3 pessoas. Deus, ele é 3 pessoas.
Existe a pessoa do Pai, existe a pessoa do Filho e existe a pessoa do Espírito Santo. Então, o ser divino, ele está em três pessoas. Isso mostra que o amor, que a comunhão, que o ajuntamento, que o relacionamento, que o dar-se um para o outro, que estar junto, que andar junto, faz inclusive parte da natureza de Jesus Cristo. Lá na IBCI nós temos algumas ênfases e uma delas é andar junto. Nós valorizamos a comunhão, nós valorizamos a igreja reunida junta. Nós até podemos visitar outras igrejas, outras agremiações, não há nenhum problema com isso, mas a gente cultiva a ideia de que, de fato, nós fazemos parte de um corpo local, de um corpo de Cristo enquanto igreja local. Nós sabemos que existem várias placas, várias denominações e que, de fato, são denominações que fazem parte do corpo de Cristo de uma forma geral, mas acreditamos, a partir da revelação do livro de Atos e das epístolas de Paulo, que você precisa fazer parte de um corpo, de uma igreja reunida. Você precisa se identificar com as pessoas, chamar as pessoas de irmão, conhecer as necessidades das pessoas, dividir os seus problemas com as pessoas, carregar os fardos uns dos outros. Então, a palavra uns aos outros, ela sempre vai aparecer nas cartas paulinas. Isso significa que faz parte da natureza da igreja caminhar junto e estar junto. Então, nós estamos de alguma forma, nesse momento de pandemia aqui, quebrando galho, na verdade, fazendo os nossos cultos de forma remota, mas eu penso que essa não é a natureza da igreja. Nós até temos que, de fato, transmitir os nossos cultos via online, mas de fato a gente percebe e a gente sente a necessidade de estar junto para poder cultuar ao Senhor. Eu estou ansioso para voltar aos encontros presenciais. Eu acredito que você também esteja. Porém, se você não acredita na reunião da igreja, ou se você está considerando não voltar mais para a sua igreja local depois de tudo isso que aconteceu, eu gostaria que você reconsiderasse isso. A partir da exposição do texto dessa noite, que está aqui em Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. Então, está querendo voltar para a igreja? Não está querendo voltar para a igreja? Fica comigo aqui esse tempinho para a gente tentar identificar aí quais são os desejos do seu coração e o que a palavra de Deus tem para você. Nós lemos aqui a carta que João escreveu à igreja ali do Oriente Próximo, a igreja de Éfeso. Nós precisamos lembrar algumas coisas importantes aqui do livro de Apocalipse. Uma delas é que João já estava aqui velhinho. Nós acreditamos aqui que o apóstolo João já estava no final do seu ministério, lá na ilha de Patmos, uma ilha grega, e ele agora, então, ele é visitado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, que através de um anjo comunica as últimas coisas que haveriam de acontecer. Então, o livro de Apocalipse não é um livro de mistérios, muito pelo contrário, ele é um livro de revelação. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode acreditar que o livro de Apocalipse é um livro impenetrável, que a gente não pode ter acesso a essas informações que vão acontecer no futuro. Muito pelo contrário, a palavra Apocalipse significa revelação, ou seja, Jesus, ele revelou a nós, a humanidade, as coisas que aconteceriam no último dia. E ele revela isso a João. Interessante que nesse momento João está preso. A tradição aponta que ele está aqui numa gruta, trancado, e ele escreve, ou melhor, ele tem a revelação do livro de Apocalipse preso. Então, a gente pode tirar uma lição aqui, né? Quando os homens nos prendem, quando nós estamos presos, nós estamos alojados, quando nós estamos confinados dos nossos lares ou em qualquer outro local, a gente precisa sempre lembrar que apesar da nossa prisão, apesar do nosso confinamento, apesar do nosso isolamento social, Deus sempre abre as janelas do céu para poder falar com a gente. Então, esse é o milagre que Deus faz conosco, né? Não que necessariamente nós estejamos presos, mas medidas as proporções, de alguma forma a nossa liberdade ela tem sido
pouquinho limitada nesse momento, mas mesmo assim a gente acredita que é capaz de Deus abrir a porta do céu para poder falar com a gente. Então, quando os homens, no caso aqui do apóstolo João, quando os homens nos colocam em cadeias e presos, certamente o Senhor abre as janelas e as portas do céu para poder falar conosco. E assim aconteceu com João. Nós vamos também, precisamos também aqui enfatizar que as 7 igrejas que receberam essas cartas, elas de fato eram igrejas que tinham as suas reuniões locais. Não existe nenhum tipo aqui de simbologia, nós não podemos interpretar aqui o texto de Apocalipse, pelo menos ao que se refere a essas 7 igrejas, como uma metáfora, como um simbolismo, como uma alegoria, mas a gente precisa entender que não é uma figura de linguagem aqui quando o apóstolo João se refere às 7 igrejas da Ásia. Na verdade, essas igrejas elas existiram e algumas delas ainda permanecem em ruínas. No caso, ali a cidade de Éfeso, há vestígios dessa civilização da qual pertencia essa igreja. Então nós precisamos aqui pavimentar aqui a nossa pista de decolagem, dizendo que eram igrejas que se reuniam de forma local. O apóstolo João está se referindo aqui necessariamente à igreja física e não à igreja universal de uma forma geral, à igreja espiritual universal de uma forma geral. Então eram igrejas que de fato existiam. Tanto existiam que quando a gente vai ler o livro de Atos, nós vamos ver ali o apóstolo Paulo liderando em alguns momentos aquela igreja, visitando aquela igreja. Essa igreja era uma igreja top, era uma igreja assim, que andava de vento em popa, uma igreja que foi organizada pelo apóstolo Paulo. Timóteo ajudou ali em algumas vezes naquela igreja. O próprio apóstolo João também, ele passa naquela igreja para poder dar sua contribuição. Então não era qualquer igreja. A igreja de Éfeso de fato era uma igreja altamente saudável, e os heróis, esses gigantes da fé, como Paulo certamente, Timóteo, discípulo de Cristo, o próprio apóstolo João, foram pessoas que estiveram ali naquela igreja e que contribuíram para o ministério daquela igreja. A gente precisa lembrar também quem eram as pessoas que faziam parte da igreja de Éfeso antes de serem crentes. A gente percebe que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, vai ali fazer uma radiografia de quem era essa igreja. Antes de aceitarem a Cristo, eles eram mortos, eles eram pessoas que andavam segundo o curso segundo o curso desse mundo. Seus pensamentos estavam cativos à sua natureza caída. Eles eram escravos do príncipe da potestade do ar, ou seja, de Satanás, do inimigo do Senhor. Então eram pessoas que foram objeto da graça de Deus para serem quem eram. Então eles eram uma ótima igreja, esses irmãos que faziam parte da igreja de Éfeso, mas tudo isso foi objeto da graça do Senhor Jesus Cristo que foi derramado na vida deles. Era uma igreja muito boa. E conforme a gente pode ver aqui, fica aí com a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 2, eu vou ler aqui só um versículo ou 2 da carta que Paulo escreve aos Efésios, para que a gente tenha uma ideia melhor de quem era essa igreja. Aqui no capítulo 1 de Efésios, no verso 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor, o apóstolo Paulo usa aqui uma palavra importante que nós vamos usar nesse momento de exposição da palavra. E do amor, essa é a palavra importante. E do amor que demonstram para com todos os santos. Verso 16. Não deixe de dar graças a vocês, mencionando-os em minhas orações. Vamos ler de novo, verso 15 e 16? Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. O apóstolo Paulo está dizendo que continuamente ele orava por essa igreja, a igreja de Éfeso, que estava lá na cidade de Éfeso.
E ele orava por quê? Porque ele tinha ótimas notícias aí dessa igreja. E eram notícias que estavam relacionadas à fé que essas pessoas desenvolviam diante de Jesus e também do amor que os efésios tinham para com todos os outros santos. Era uma igreja amorosa, era uma igreja que servia a Jesus Cristo. E certamente isso trazia muito contentamento ao coração de Paulo. Uma igreja que saiu do paganismo. Ali no centro de Éfeso existia um templo a Diana, um templo a Ísis, e o apóstolo Paulo, dentre as suas visitas, causa um tumulto ali com as pessoas que trabalhavam no templo. Isso mostra o quão essa cidade, ou essas pessoas que agora fazem parte da igreja, que no passado, o quão pagã eram essas pessoas, e agora elas estavam confessando a fé em Jesus Cristo. Então, eu imagino que o apóstolo Paulo, ao conhecer Éfeso, ao conhecer o templo de Diana, ao conhecer aquela filosofia da época, ao conhecer o politeísmo, ao conhecer a cultura mundana que essa igreja, ou melhor, que essa cidade tinha, agora ele entende que depois dele organizar uma igreja, essa igreja é uma igreja amorosa, é uma igreja que serve Jesus. Certamente o apóstolo Paulo tinha essa igreja como um troféu querido no seu coração. Então ele estava muito contente pela forma pela qual a igreja estava caminhando. Era uma igreja que só dava boa notícia. Como é bom, né? Quando a nossa igreja ela dá testemunho, e como é bom quando pessoas de fora podem elogiar a nossa igreja, principalmente quando a gente recebe aqui ou acolá, né? Olha que igreja boa, que igreja amorosa, que igreja cuidadosa, que igreja fervorosa. A gente sabe que esses elogios são bons e que de fato podem refletir a natureza da nossa igreja. E eu fico imaginando aqui que essa igreja, ao receber a carta do apóstolo Paulo, ela ficou muito contente em saber que estava podendo cumprir o seu papel. Eu gostaria de ter feito parte da igreja de Éfeso. É uma igreja, se eu tivesse nascido naquela época, eu cheguei a imaginar, né, nas minhas conjecturas, se eu tivesse nascido naquela época e eu precisasse procurar alguma igreja para congregar, certamente eu ficaria na igreja de Éfeso. Não ficaria na igreja de Corinto de forma nenhuma, certamente eu procuraria a igreja de Éfeso para congregar. E quando também nós vamos procurar uma igreja para congregar, a gente, por um motivo ou outro, a gente ou decide, porque nós entendemos que é tempo de Deus de nós deixarmos o ministério e ir para outro, ou nós entendemos, ou por mudança de região, de local, de trabalho, como é difícil nós encontrarmos uma igreja para poder congregar. Eu já tive essa experiência uma vez na vida e eu não quero ter mais. É muito difícil nós escolhermos uma igreja para que a gente possa cultuar o Senhor junto com a nossa família. É uma decisão sempre difícil. E aí, certamente nós vamos avaliar alguns aspectos. A gente vai avaliar alguns aspectos dessa igreja. E aí a gente toma a nossa decisão baseado naquilo que a gente enxerga de um primeiro momento. Mas interessante que quando a gente vai ler aqui o livro de Apocalipse, quando Jesus Cristo fala das 7 igrejas, Jesus Cristo vai sempre dizer: eu conheço vocês, eu passeio entre vocês. Então, na verdade, só o Senhor Jesus Cristo tem a capacidade plena de conhecer a real natureza da igreja. Sigamos aqui. Falamos um pouquinho da descrição de quem era Éfeso, de como que ela foi organizada. Falamos aqui que era uma igreja que foi visitada por esses 3 gigantes na fé, Timóteo, o apóstolo João, o apóstolo Paulo. E falamos aqui um pouquinho da possível ansiedade que você está para voltar para a igreja e fazer as coisas que você já tem feito, ou então talvez coisas novas. E agora a gente vai entrar aqui no texto propriamente dito. Verso 1 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao mensageiro da igreja em Éfeso escreve. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita
e anda entre os 7 candelabros de ouro. A palavra 7 estrelas, 7 candelabros, a gente não vai aqui se aprofundar muito na explicação desse texto, mas de uma forma geral faz menção aqui às 7 igrejas da Ásia. Então Jesus é aquele que anda entre as igrejas, é aquele que tem as igrejas em sua mão. O verso 2. Agora, a partir do verso 2, verso 3 e verso 6, nós vamos ter aqui uma palavra de aprovação a essa igreja. Nós vamos perceber durante o texto que nós vamos ter 3 palavras com características diferentes. Primeiro, Jesus Cristo traz uma palavra de aprovação, depois Jesus Cristo traz uma palavra de acusação e depois uma palavra de admoestação. Verso 2, 3 e 6, Jesus Cristo está trazendo aqui uma palavra de aprovação a essa igreja. Olha que coisa boa que Jesus Cristo está falando da igreja de Éfeso. Conheço as suas obras, mas conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Jesus conhecia as obras da igreja de Éfeso, seus ministérios, os seus afazeres, o seu expediente, a sua agenda, as suas ações, as suas programações. Jesus conhecia o trabalho dessa igreja. E esse trabalho não é qualquer tipo de trabalho. É um trabalho árduo. Não é, a igreja de Éfeso, ela não fazia um culto mais ou menos, né? A igreja de Éfeso não ofertava mais ou menos. A equipe de louvor da igreja de Éfeso não cantava mais ou menos. O pastor não pregava mais ou menos. Os ministérios não operavam mais ou menos. A turma aqui, ao que tudo indica, não chegava atrasada nos ensaios. O culto começava no horário direitinho. Essas pessoas discipulavam as outras do ponto de vista bíblico. Jesus aqui está fazendo um elogio, querido, à igreja de Éfeso. Eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho árduo. Olha que legal, já pensou se Jesus pudesse falar isso de você essa noite, pudesse falar isso de mim? Imagina se houvesse a possibilidade de Jesus nos visitar presencialmente aqui. É lógico que nós não acreditamos que isso possa acontecer nos dias de hoje, mas vamos imaginar aqui, né, para que a gente possa ilustrar um pouquinho aqui esse momento. Imagina que Jesus abrisse o céu, sentasse no sofá da sua sala aí nesse momento e falasse o seguinte para você: João, Maria, José, eu conheço as suas obras. Érica, eu conheço as suas obras. George, eu conheço as suas obras. Painho, Mainha, eu conheço as suas obras. Igreja Batista Central Itaquera, eu conheço as suas obras. Pastor Haroldo, eu sei o que você faz. Conheço o seu trabalho árduo, eu sei o quanto você se esforça para manter essa igreja. Seria um ótimo elogio que a gente podia receber. E Jesus aqui está elogiando essa igreja. Era uma igreja que fazia bastante coisa, certamente, e tudo que fazia, fazia com excelência. Não fazia nada pela metade. E era um trabalho árduo, um trabalho que de fato exigia das pessoas. Não era qualquer tipo de trabalho, era um trabalho que de alguma forma exigia o cansaço dessas pessoas, exigia aqui um desgaste físico, um desgaste intelectual, um desgaste emocional por conta do nível de trabalho que essas pessoas estavam executando. Então era uma igreja que trabalhava muito e faziam tudo com excelência. Essa era a igreja de Éfeso. Eu conheço as suas obras e sei que as suas obras são obras de valor, porque vocês trabalham de forma árdua. Vocês também são perseverantes. O seu trabalho árduo e a sua perseverança, o seu labor até a exaustão e a sua perseverança. A palavra aqui, no original, ela dá a ideia de algo como resistir à constante tribulação. A perseverança aqui, ela pode sim e deve ser interpretada como um ato em que há a exigência de uma resistência a uma tribulação contínua. Então era uma igreja que não tinha descanso,
de alguma forma sofria ataques, de alguma forma era uma igreja que tinha diversas tribulações, e não era uma tribulação e nem outra, eram várias tribulações, e as tribulações não passavam, elas não davam descanso, elas eram constantes. Então, toda segunda-feira tinha um problema, toda segunda-feira o pastor dessa igreja certamente recebia uma má notícia de que alguma coisa ruim estava acontecendo. Então, quando essa igreja vencia uma batalha, e quando ela pensava em comemorar, daqui a pouco chegava uma outra batalha, uma outra tribulação, daqui a pouco chegava um outro problema para essa igreja poder suplantar. E assim, possivelmente, pode ser algumas igrejas hoje. Igrejas que vencem uma barreira e logo outras estão à frente. E o que fazia essa igreja avançar diante dessas questões era que era uma igreja perseverante. Ou seja, ela tinha resistência. Era uma igreja que resistia constantemente às tribulações que chegavam sobre ela. Não era uma igreja que desistia fácil do problema que acometia com ela. A membresia dessa igreja aqui, ao que tudo indica, pelo que o apóstolo Paulo está dizendo e pelo contexto que nós já falamos, era uma igreja pau para toda obra. Não era qualquer ventinho que derrubava essa igreja. Não era qualquer ventinho que espalhava essa igreja. Eram irmãos que estavam de fato fechados e que verdadeiramente amavam a igreja local da qual eles pertenciam. Ame a igreja local da qual você faz parte. Não fique flertando com outras igrejas. Deus certamente, Ele deu várias igrejas para que essas igrejas atendam às várias necessidades dos vários seres humanos que tem. Faça parte de uma igreja local. Não fique pulando de galho em galho. Escolha uma igreja para você poder congregar. É isso que Deus quer do Senhor. E eu não estou aqui pedindo para que você faça parte da Igreja Batista Central Itaquera, caso você não faça. Procure uma igreja bíblica para congregar. Não fique aí pulando de live em live. Antigamente a gente falava assim, né? Não fique pulando de igreja em igreja, de galho em galho. Agora, no momento, a gente é forçado a dizer o seguinte: não fique pulando de live em live, para você poder estudar quem que prega melhor, quem que tem a melhor estrutura, melhor iluminação de palco. Não faça isso. Persevere em oração para que Deus dê uma igreja para você congregar. Se você por acaso está afastado, se você por acaso ainda não faz parte de uma igreja, aproveite desse momento para que você possa genuinamente orar ao Senhor para poder fazer parte de uma igreja. E uma igreja que você seja amado, e uma igreja que você ame. Uma igreja de fato que você possa gastar tempo de vida nela. Amém? Receba essa palavra com amor no coração, porque a gente acredita que esse é o plano de Deus para a sua vida, esse é o plano de Deus para a igreja de Jesus Cristo. Ame a sua igreja, persevere com ela. E essa igreja era uma igreja que perseverava, era uma igreja que podia vir qualquer tipo de problema sobre ela, que ela estava ali junta, estava unida, orando. Era uma igreja que perseverava. Lembra lá a palavra no original? Perseverar significa uma igreja que resistia na constante tribulação. Não era qualquer ventinho que derrubava essa igreja. Não era nenhum tipo de problema menor que ia fazer com que os irmãos abalassem o seu amor por essa igreja local que estava naquele tempo. Por isso que eu acho que se eu tivesse lá na época do apóstolo Paulo, certamente eu faria parte da igreja de Éfeso, que era uma igreja top, sim, certamente era uma igreja sensacional, da qual eu gostaria de fazer parte, juntamente com a minha família. Então vamos lá? Qual é a palavra de aprovação que Jesus está trazendo aqui para essa igreja? Obras árduas. Vocês trabalham e trabalham muito, vocês se desgastam. Parabéns, é isso que eu quero de vocês. Lembra, Jesus está trazendo uma palavra de aprovação. Olha, vocês são resistentes na tribulação, ou seja, vocês são perseverantes. Parabéns, é exatamente isso que eu quero de vocês. Sigamos mais um pouquinho aqui com o texto. Sei que vocês não podem tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que são impostores. Era uma igreja que identificava os falsos apóstolos, os falsos mestres. E queridos, para você identificar um falso apóstolo e um falso mestre, você só pode fazer isso de alguma forma,
conhecendo o que é um verdadeiro apóstolo, o que é um verdadeiro mestre. E como que você conhece quem é verdadeiro e quem é falso nesse mundo? Lendo a Bíblia, tendo conhecimento sobre a natureza do ministério apostólico, saber o que é um apóstolo, quais são as suas atribuições e o que ele faz. A igreja de Éfeso, ela identificava os verdadeiros e os falsos apóstolos. E ela fazia isso não porque havia uma revelação especial do Espírito Santo de Deus para poder fazer uma radiografia de quem era falso mestre e de quem era verdadeiro mestre, não. A gente não tem nenhuma indicação no texto. A impressão que nós temos é que, de acordo com o exame da palavra do Senhor, essa igreja conseguia identificar os falsos mestres. Era uma igreja que é para aquilo que nós chamamos hoje de escola bíblica dominical. Era uma igreja que fazia parte do curso de liderança da igreja. Fez lá, no caso da Igreja Batista Central Itaquera, era uma igreja que já passou pelo Lidere 1, pelo Lidere 2, pelo Lidere 3, pelo curso avançado. Essas igrejas, certamente essa igreja aqui, ela participava das lives de terça e quinta no estudo de soberania de Deus, ela participava das lives de EBD, assistia os cultos às 18 horas, enfim. Era uma igreja que de fato conhecia a Bíblia, que amava a Bíblia. Então, para você conhecer um falso apóstolo, um falso mestre, você precisa necessariamente conhecer a palavra de Deus, para que você não fique com a opinião de um e a opinião de outro. Você mesmo deve formar a sua opinião a partir dos exames das Escrituras. E agora eu quero aqui também lembrar, abrir aqui um parêntese, eu sempre gosto de abrir parênteses, vou abrir mais um aqui. Estou lembrando aqui da história dos reformadores, né? Da reforma protestante. Estou lembrando aqui de Zwinglio, de Calvino, estou lembrando aqui de Lutero, dentre outros reformadores. Uma das coisas que eles mais brigavam e mais lutavam é que o povo tivesse acesso às Escrituras, é que o povo tivesse acesso às Escrituras. No caso de Martim Lutero, foi ele quem traduziu a Bíblia para o grego, ou melhor, para a sua língua, para o alemão. Então a gente percebe que havia ali um esforço muito grande dos reformadores para poder fazer com que o povo tivesse acesso às Escrituras. Eu animo você também que você tenha acesso às Escrituras. Eu animo você que você abra a sua Bíblia e você estude a sua Bíblia. Eu animo você para que você tenha um manualzinho na sua casa, um manual de como estudar a Bíblia para que te dê apoio, para que você saiba exatamente o que o Senhor está dizendo através das páginas da Bíblia. Não fique com opinião de live, não fique com opinião de um pregador da televisão apenas. Não fique com opinião principalmente de Facebook. Em nome do Senhor Jesus. Não fique com opinião alheia. Faça a prova daquilo que você está escutando a partir da iluminação do Espírito Santo pelo estudo da Palavra de Deus. Seja como o apóstolo Paulo falou dos bereanos. Ele falou que os bereanos, quando ele visita Bereia, aquela cidade de Bereia, ele elogia os bereanos e diz o seguinte: eles estão de parabéns, porque tudo aquilo que eu pregava, tudo aquilo que eu ensinava, eles iam nas Escrituras, no caso, no Antigo Testamento, e eles comprovavam nas Escrituras que aquilo que eu estava falando era verdade. Por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia. No caso aqui dos Efésios, eles eram pessoas que de fato tinham conhecimento bíblico. Então eram pessoas que recebiam aqui esse elogio de Jesus por conta também dessa característica. Trabalhavam bastante, de forma árdua, eram perseverantes, ou seja, eles resistiam às constantes tribulações e eram um povo de Bíblia, um povo ortodoxo, um povo que tinha uma boa teologia, um povo que realmente sabia o que estava dizendo, não era um povo que era levado a qualquer doutrina. E lá no verso 6 a gente tem mais a palavra de aprovação de Jesus, no verso 6, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também odeio. Mais uma vez aqui Jesus trazendo uma palavra de aprovação a essa igreja. A palavra nicolaítas aqui, ela pode ser, existem aqui várias interpretações,
mas a mais comum é que, na verdade, era um grupo de pessoas que, de alguma forma, eles forçosamente queriam exercer poder sobre a membresia da igreja. Então, os nicolaítas, literalmente, significam pessoas que desejam exercer poder sobre o povo, ou seja, aqueles que desejam exercer poder sobre o povo. Os estudiosos bíblicos têm comumente aceito que são pessoas que deveriam, ou melhor, que pessoas que queriam dominar a igreja. Então, ao que tudo indica, na igreja de Éfeso, apesar de ser uma igreja ótima, existia também um problema de divisão. Existia lá um grupinho que de alguma forma queria dominar ali a igreja. Um pequeno grupo que de alguma forma queria dominar a igreja, ou que queria fazer algum tipo de divisão. E a igreja de Éfeso já havia indicado esse grupinho do mal, e Jesus está dizendo aqui, olha, assim como vocês odeiam esse grupo, essas pessoas que desejam exercer poder sobre vocês, eu também odeio. Então a gente percebe que a igreja de Éfeso era uma igreja boa, era uma igreja da qual Jesus, se fosse visitar hoje, Jesus certamente ele elogiaria essa igreja. Uma igreja ótima, uma igreja muito boa. E pela fé eu quero acreditar que a sua igreja também é assim. Agora dá uma olhada no verso 4. Aqui no verso 4 a gente vê um problema na igreja de Éfeso. E a gente vai perceber palavra de aprovação, palavra de acusação e palavra de admoestação, não só na igreja de Éfeso, mas em todas as 7 igrejas ao Apocalipse. Essa é a forma, esse é o artifício que Jesus escolheu de forma didática para poder ensinar as 7 igrejas. Então agora aqui nós vemos uma acusação, uma palavra de acusação. Contra você, porém, tenho isto, que você abandonou o seu primeiro amor. A acusação de Jesus é que aquela igreja tinha abandonado o primeiro amor. Dá para imaginar isso? Uma igreja que trabalha duro, uma igreja que trabalha de forma árdua, uma igreja que persevera diante das tribulações constantes que aparecem na sua vida, uma igreja que resiste, um povo que ama aquela igreja e que não abre mão. Jesus está elogiando a igreja. Uma igreja bíblica, queridos, dá uma olhada aqui, uma igreja que põe à prova os apóstolos, para saber qual era o apóstolo certo, qual era o apóstolo errado, qual era o verdadeiro e qual não era o verdadeiro. Essa igreja é uma igreja bíblica. E quando a gente passa por fora, a gente vê a placa da igreja lá fora, a gente entra lá dentro, a gente vê toda aquela movimentação, a história de luta daquela igreja, a ortodoxia daquela igreja, a pregação expositiva que aquela igreja traz. A gente percebe que é uma igreja de fato bíblica, mas a gente não vê algo do ponto de vista humano, que é a falta do primeiro amor. Mas Jesus Cristo vê. Jesus Cristo sabia que tinha um problema naquela igreja, que talvez você ao visitar uma igreja não identifica, mas Jesus Cristo, que é onisciente, que é Deus Filho, certamente ele identifica aquilo que você não consegue enxergar. Jesus Cristo sabia que faltava um elemento fundamental naquela igreja. E era o quê? Não é qualquer amor, é o primeiro amor. Que interessante, né? Quando nós temos alguns cargos na igreja, quando nós temos alguns cargos a serem preenchidos, eu vou chamar aqui a palavra de cargo propositalmente, porque algumas igrejas ainda trabalham com cargos, e aí geralmente nós traçamos um perfil, ou aquela comissão de indicação vai atrás das pessoas que têm perfil para participar daquele cargo. Geralmente os mais velhos de igreja, de tempo de igreja, são as primeiras pessoas a serem procuradas. São aquelas pessoas que nós chamamos, talvez, de as colunas da igreja. São aquelas pessoas que já têm um bom tempo de igreja, já têm um grande convívio. São pessoas que já estão há muito tempo numa igreja. Não que isso seja errado, não que essas pessoas não sejam colunas, mas essa é a nossa perspectiva, certo?
Olha que interessante que a palavra de Deus está dizendo aqui. A acusação que Jesus tinha com aquela igreja é que aquelas pessoas, apesar de terem um tempo de igreja, de terem experiência diante do trabalho, a perseverança e a resistência contínua às tribulações, certamente produziu o que no coração dos efésios? Produziu experiência. Eram pessoas de experiência de igreja. Mas essas pessoas experientes, elas estavam em dívida com o Senhor. E a dívida era o quê? Estou falando aqui da igreja de Éfeso, tá? Se você se identificou, peça misericórdia ao Senhor. Essa igreja aqui era uma igreja que não exercia o primeiro amor. Às vezes, nós negligenciamos as pessoas que aceitam Jesus Cristo. E a nossa forma de pensar a igreja, os nossos paradigmas, eles vão indicar o seguinte: o Joãozinho ali que aceitou Jesus Cristo ontem, ele não tem a mínima capacidade de exercer essa função. Afinal de contas, pastor, ele é novo. Chegou ontem na igreja. E agora vai dar um cargo desse de responsabilidade para ele. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Vocês precisam voltar para o primeiro amor. Vocês precisam me amar como o Joãozinho que aceitou a Jesus Cristo ontem me ama. Não podemos olhar para os neófitos, para os novos convertidos e desabonarmos essa turma para o trabalho do Senhor. Porque o parâmetro e o paradigma de Deus, às vezes ele é diferente dos nossos parâmetros e dos nossos paradigmas. Jesus Cristo está falando para a igreja o seguinte: voltem a ser como os novos são. Vocês têm toda a experiência, mas às vezes a experiência de vocês não basta. Vocês precisam amar como os novos, aqueles que estão na famosa classe de catecúmenos, né? Talvez essa palavra é esquisita para você, mas eu sou batista antes da fundação do mundo. Uma brincadeira à parte aqui, né? Mas eu sou batista antes da fundação do mundo e eu passei na classe de catecúmenos. No meu tempo era a classe de catecúmenos. Jesus está dizendo o seguinte: volte lá naquelas pessoas que são novas convertidas e aprendam com elas o que é o primeiro amor. Volte a me amar da forma com que aquelas pessoas amam. Olha o que Jesus está dizendo. Não basta só você trabalhar muito. Não basta só você perseverar na tribulação. Não basta só você ter resistência na contínua tribulação. Não basta você trabalhar de forma árdua. Não basta só você se envolver nas atividades ministeriais. Eu quero que primeiramente você volte a amar a mim e aos seus irmãos como você amou a mim e aos seus irmãos no primeiro minuto que você teve contato com o céu. Interessante isso. E isso aí me lembra, vamos tentar pensar aqui algumas coisas do novo convertido. O que Jesus está aqui nos ensinando? Ele está nos ensinando que a igreja de Éfeso precisava aprender com os novos convertidos, com os novos crentes. Ontem eu estava reunido com um grupo de jovens, que nós temos um compromisso de reunião, enfim, toda semana, jovens da nossa igreja, da Igreja Batista Central Itaquera, e foi uma reunião muito produtiva e nós aprendemos algumas coisas ali. E certamente o que nós aprendemos, a Igreja Batista Central Itaquera vai ganhar com isso no tempo. E uma das coisas que eu acredito que eu posso aplicar aqui, e isso eu aprendi ontem, né? Nossos relacionamentos, eles precisam ser mais simples. O neófito, o novo convertido na fé, aquele que tem um primeiro amor, tem seus relacionamentos com mais simplicidade. É simples, eles são simples no falar, simples no agir. São pessoas que não estão com toda aquela indumentária religiosa, aquelas barreiras religiosas, sabe? Pastor, eu posso cantar? Eu não posso cantar. Pastor, se eu tiver de gravata, eu posso cantar na equipe de louvor ou não? Aí, se tem que ser gravata, tem que ser de que cor? Não tem nada disso. Os neófitos são simples. Eles vêm do jeito que são. Eles não veem problemas em muitas coisas que talvez nós experientes temos. São pessoas que têm relacionamentos simples. São pessoas que têm relacionamentos leves. Não são pessoas que têm relacionamentos pesados, né? São pessoas que são pessoas são leves. Difícil aqui de achar uma palavra
similar, mas são pessoas que nos seus relacionamentos não são pesadas, né? São pessoas que nós temos prazer de estarmos juntos. São pessoas também que, além de leves, são pessoas que são agora dispostas a falar de Cristo aos descrentes, apaixonadas pelo evangelismo. Você pega um folheto, dá na mão de um novo convertido, ele leva aonde você achar que ele tem que levar. Se você falar para ele, vai lá no Planalto Central, entrega esse folheto aqui para o presidente, de alguma forma ele vai dar um jeito de chegar em Brasília para dar um folheto para o presidente, para um ministro, seja lá para quem for. Por quê? Está disposto à obra. É uma pessoa que recebe o amor de Cristo e agora ele quer falar do amor de Cristo também para as pessoas que estão à volta dele. Esse é o primeiro amor pelo qual Jesus Cristo está acusando, essa palavra de acusação à igreja de Éfeso. Olha, vocês voltam para o primeiro amor. E uma coisa também que nós aprendemos ontem nessa reunião, que eu aprendi nessa reunião com alguns jovens, os novos convertidos são aprendentes. É um neologismo que eu aprendi ontem com um querido irmão. São aprendentes, ou seja, são ensináveis. São pessoas que sentam e aprendem com você. Não são pessoas que têm disposição para ensinar, muito pelo contrário, são pessoas que têm disposição para aprender. Voltar ao primeiro amor. Voltar, ser simples nas suas relações, ser leve nas suas relações, ser pessoas apaixonadas para com os descrentes que ainda não têm Cristo como Salvador e ser pessoas ensináveis, ser pessoas aprendentes, pessoas que estão dispostas a ouvir a palavra do Senhor, escutar a palavra do Senhor, pessoas que querem andar juntas, pessoas que querem escutar a palavra do Senhor. Jesus Cristo está acusando essa igreja que falta isso em vocês. Jesus Cristo está dizendo para os Efésios, uma igreja experiente, uma igreja top, uma igreja altamente organizada, estruturada, uma igreja onde passou Paulo, Timóteo e João, uma igreja onde passou ali os gigantes. Jesus Cristo está dizendo para eles o seguinte: aprendam com os mais novos. Aprendam, volta para o final da fila. Aprendam com os mais novos. Volta lá para o final da fila. Toda a sua experiência ela é muito boa, mas você está esquecendo o principal, o primeiro amor. E o que é exercer o primeiro amor? Caminhe com os mais novos que você vai aprender. Isso aqui para mim é uma palavra de exortação ao meu coração. Eu preciso aprender com os mais novos. Sigamos em frente, palavra de aprovação, palavra de acusação de Jesus. E aí Jesus pede para que essas pessoas façam o quê? Arrependam-se. Arrependam-se. Arrependimento, né? Você precisa se arrepender. E pratiquem as obras que praticavam desde o princípio. Verso 5. Lembrem-se de onde caiu. Querido, eu não quero, não é que eu não quero, perceba, acho que não é a melhor palavra, mas certamente, talvez a sua ansiedade em voltar para a igreja seja de fazer as mesmas coisas. Você que talvez faz parte da equipe de louvor, você quer voltar para... Agora eu vou me dedicar à equipe de louvor, ou agora eu vou me dedicar à pregação, agora eu vou me dedicar à limpeza, agora eu vou me dedicar às questões contábeis da igreja, ao serviço administrativo, agora eu vou me dedicar, enfim. Talvez o que Deus quer de você é que você volte ao primeiro amor, antes de exercer qualquer atividade na sua igreja local. Talvez o que Jesus quer é que você, nesse momento de quarentena, você faça uma revisão de como que está o seu primeiro amor para com Ele. Talvez o que Jesus quer é que você não volte com esse gás todo que você tem aí. Que você guarde um pouco da sua energia e do seu gás para que você reflita, para saber como é que está a sua vida diante dele. Eu não quero voltar a fazer as mesmas coisas quando as nossas igrejas estiverem abertas. Eu quero voltar melhor. Quero voltar mais crente, eu quero voltar mais piedoso, não quero me envolver com coisas que Deus não quer que eu me envolva. Porque a gente sabe que muitas coisas que a gente faz na igreja, trabalho árduo, perseverança,
Isso causa, às vezes, desgaste em nós, que não é o que Deus quer que a gente faça. Por isso que é importante que nós voltemos ao primeiro amor, que sejamos mais simples, mais leves, que tenhamos paixão pelos perdidos, que não pensemos só no nosso umbigo, que a música da nossa igreja não seja uma música só para atender às nossas alas diferentes, mas que sejam também músicas que de alguma forma possam comunicar ao descrente que a nossa palavra não seja uma palavra apenas para edificação do corpo de Cristo. Na verdade, a gente precisa edificar o corpo de Cristo, mas que seja uma palavra para alcançar os perdidos. Que o nosso amor seja um primeiro amor, como nós tivemos no passado. Né? Que nós possamos deixar a nossa indumentária religiosa e todo o nosso status de crente velho de lado e aprendermos um pouco com os novos como que é amar a Cristo na sua juventude, na sua jovialidade. Certamente a nossa ansiedade de voltar para a igreja, ela deve ser questionada agora, nesse momento. Lembra lá no comecinho quando eu perguntei para você, você está ansioso para voltar às suas atividades normais? Se a sua resposta é sim, como a minha resposta é sim, amém, louvado seja Deus por isso. Mas antes de você sair abraçando tudo de novo, reflita se você de fato ama o Senhor Jesus Cristo como você amava lá no começo. Jesus quer que você volte, muito provavelmente, ao primeiro amor. Que você valorize o relacionamento com as pessoas. Que você valorize o escutar a palavra. Que você valorize o servir pessoas. É isso que Jesus Cristo quer que você faça. Ande com a sua igreja, escute a palavra do Senhor, sirva a sua comunidade, sirva os descrentes, seja um pleno discípulo de Jesus Cristo, volte ao primeiro amor, volte às práticas comuns. Jesus Cristo quer isso de nós. Então, antes de sair por aí, atabalhoadamente, depois da quarentena, para poder fazer coisas, ame os seus irmãos, ame a sua comunidade, ame o Senhor Jesus Cristo. Volte a se emocionar durante a palavra, volte a se emocionar durante o cafezinho com o seu irmão, volte a se emocionar durante o louvor, volte a desejar estar presente nas atividades da igreja, como talvez você perdeu essa vontade lá atrás. E agora também para você que está considerando aí não voltar mais para a igreja, que gostou desse tempo de quarentena e acha que essa é a melhor vida que Deus podia te dar, lembre, se você está nessa condição, você precisa voltar ao primeiro amor. Porque o primeiro amor, ele produz em nós desejo de congregar junto. O primeiro amor produz em nós desejo de falar de Cristo para as pessoas. O primeiro amor produz em nós congregar numa igreja local. Então essa palavra serve para as duas perspectivas de ansiedade, ou melhor, para as duas perspectivas de ação, ação de voltar para a igreja e ação de ficar fora da igreja. Antes de nós sairmos por aí, voltando a fazer as coisas que a igreja de Éfeso fazia, nós precisamos avaliar o nosso coração para saber como é que está o nosso primeiro amor. É importante que a gente faça isso. Como que a gente volta ao primeiro amor? Lembrar de onde caiu. Dá uma sondada aí no teu coração, vê lá onde se caiu, se arrepender e praticar as boas obras que praticava desde o princípio. Lembra aqui do filho pródigo que em um determinado momento, quando ele está lá comendo com os porcos, a palavra do Senhor, o Evangelho de Lucas vai dizer que ele, caindo em si, ele lembrou da casa do Pai. Onde que ele cai? Ele cai lá no princípio, ao sair da casa do Pai. E é o que Jesus está pedindo para que a gente faça aqui, para que a gente lembre de onde caiu e volte a praticar as coisas que nós praticamos desde um princípio. Então, uma palavra aqui de acusação. Versos 5 e 7. Vamos dar mais uma olhadinha aqui? Lembre de onde caiu. Essa aqui é a palavra de exortação, ok? Do verso 5 a verso 7. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Pratique as boas obras que praticava desde o princípio. Se não fizer isso, olha o que vai acontecer. Vou tirar de você o seu candelabro. Vou tirar de você o seu candelabro. Eu vou tirar o candelabro que pertence a você do lugar dele.
Jesus está dizendo aqui para a igreja o seguinte: se você continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo, que eu elogiei, se você continuar a negligenciar, se você só considerar a minha palavra de aprovação, mas não considerar a minha palavra de acusação, se você agora não considerar a minha palavra de admoestação, que é de se arrepender, eu vou tirar você do lugar que você está. Eu vou fechar a igreja. Interessante, né? Nenhuma igreja dessa, da igreja da Ásia, está aberta hoje. Você imagina se tivesse lá PIB de Éfeso? Estou falando aqui de PIB por conta da minha denominação batista. Imagina se o apóstolo Paulo tivesse organizado ali uma igreja batista de Éfeso. Imagina se essa PIB de Éfeso estivesse aberta hoje. Como seria, né? Como seria essa igreja hoje? Qual o tamanho dela? Quantos pastores? Imagina se essa igreja existisse. Ela não existe mais, querido. Isso significa que aquela igreja não deu ouvido ao Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu quero aqui fazer uma aplicação não só para uma igreja, do ponto de vista institucional, do ponto de vista local, mas eu quero fazer aqui uma aplicação para a igreja enquanto indivíduo. Nós precisamos, você que me escuta, faça um exercício que nem eu tenho feito nesse momento. Sonde o seu coração e veja se não há algo que você precisa mudar para que você volte ao primeiro amor. Sabe por quê? Porque talvez Deus pode tirar você do lugar que você está, se você não voltar às práticas do primeiro amor. Se eu não voltar às práticas do primeiro amor, talvez Deus pode me tirar do lugar de onde eu estou hoje. Eu hoje estou num lugar privilegiadíssimo. Hoje eu sou pastor de uma igreja batista, pastor de uma igreja top, Igreja Batista Central Itaquera. E se eu não for um pastor que volte sempre ao primeiro amor, certamente Deus vai colocar outra pessoa no meu lugar e eu vou perder o privilégio de fazer parte de uma congregação como essa. Talvez você que canta no louvor, talvez você que trabalha na parte técnica da igreja, talvez você que exerça algum dom de misericórdia, talvez você que pregue. Se você não tomar cuidado com seu coração, é possível que do ponto de vista individual também, Deus chacoalhe a sua vida de uma forma que Ele te leve para outro canto e você perca os privilégios do exercício dos seus dons ministeriais que você tem hoje. E só quem exerce os dons ministeriais na igreja sabe o privilégio que é de nós fazermos parte de uma igreja local, para que a gente possa fazer aquilo que Deus deu para nós. Porque quando nós fazemos aquilo que Deus deu para nós, certamente nós temos significado de vida, significado no Senhor. E aí a motivação não acaba. Resumindo aqui, para que a gente conclua o pensamento de hoje, essa palavra, para você que está considerando não mais voltar para a igreja, para você que quer entrar para a estatística dos desigrejados, para você que entende que igreja é algo ultrapassado, que religião é algo forjado, que tudo isso não leva a lugar nenhum, que isso tudo é um sistema corrupto, que na verdade só gera dinheiro. Há algumas igrejas que não são sérias, a gente sabe que fazem isso mesmo, mas eu estou aqui me referindo a igrejas que são sérias. Para você que está entendendo que igreja não é o seu negócio, e se um dia você teve de fato um encontro genuíno com Cristo, eu peço que você sonde seu coração, para ver se o que não está faltando em você não é o primeiro amor. Talvez você está pondo culpa no pastor, culpa no diácono, culpa no patrimônio, culpa, enfim. Mas talvez a culpa seja sua, o pecado da sua natureza, e só você não está enxergando isso. E aí você precisa voltar ao primeiro amor. Pedir perdão ao Senhor, se arrepender e voltar a congregar com a sua igreja local. Seu pastor está te esperando, seus irmãos estão te esperando. Então volte para a igreja. Assim que as portas abrirem, se reconcilie com a tua igreja. Não fique na sua casa. Não considere estar na sua casa. Volte ao primeiro amor. E você que está aí cheio de gás, assim como eu, desesperado para que o Dória apite e fala, pode voltar para a igreja, vamos com calma. Vamos com calma. Porque
Será que Deus quer de fato que a gente exerça as mesmas coisas que a gente via exercendo? Será que Deus quer aquela agenda carregada, aquele monte de atividade durante a semana? Será que Deus não quer mais que a gente desenvolva o primeiro amor? Será que Deus não quer ensinar a mim e a você que a gente precisa sentar com os neófitos, com as pessoas que acabaram de aceitar a Jesus, para aprender com eles novamente o que é o primeiro amor? Será que toda essa nossa experiência religiosa não é um fardo muito grande que a gente está carregando, né? Uma armadura pesada que faz com que a gente tenha dificuldade de articular os ministérios no reino de Deus? Vamos com calma, vamos chegar devagar, pedindo que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração, para saber se de fato nós vamos fazer as coisas que nós vamos fazer, não como um fim em si mesma, mas como resultado de um amor que nós temos em Jesus Cristo no nosso coração. Voltemos ao primeiro amor. Bem? Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Pai, nós te agradecemos, obrigado pela tua palavra, que o primeiro amor, ó Pai, possa ser um objetivo na vida de cada irmão, de cada igreja, de cada pastor, de cada líder de ministério, de cada coordenador, de cada irmão, Pai. Às vezes, ó Deus, nós somos muito bons em fazer coisas como a igreja de Éfeso era, e isso não é errado, Pai, isso não é pecado. Jesus mesmo deu uma palavra, Pai Santo, de aprovação para essa igreja, dizendo o seguinte: olha, vocês estão de parabéns, porque vocês fazem muitas coisas com qualidade, com perseverança. Mas ao mesmo tempo Jesus deu uma palavra de acusação a essa igreja, dizendo que elas precisavam voltar à prática do primeiro amor. Pai Santo, que nós possamos também, ó Deus, nos sentirmos acusados, assim como a igreja de Éfeso foi acusada, e que nós possamos nos arrepender, saber onde nós caímos e voltar às práticas do primeiro amor. E também, Pai Santo, essa palavra de admoestação, que nós, ó Pai Santo, possamos também receber ao nosso coração, assim como a igreja de Éfeso recebeu lá atrás. Que a gente possa saber onde caiu e voltar às práticas do primeiro amor. Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Pai Santo, que o amor, ó Deus, que vem de Ti, que as consolações do Teu Espírito, seja com a Igreja Batista Central Itaquera, seja com todos os nossos outros irmãos que estão assistindo essa live, seja com todas as igrejas, ó Pai Santo, que se reúnem nesse momento, nesse dia de domingo, em todos os locais da terra. Amém, Jesus. Que Deus os abençoe. Tatá agora vai falar dos pedidos de oração. Sim, vem aqui. Oi, pessoal. A gente tem pedido hoje. A Aline pede para que Deus continue abençoando o emprego dela, a vida dela. A Cíntia pede pela Belle, que é uma menininha de 3 anos, que ela tá na UTI com Covid. Continuar orando pelos ministérios da nossa igreja. A Cecil pede por uma professora da netinha dela que perdeu a mãe com Covid. Agradecer pela sobrinha da Lu, que ela foi infectada, mas já está recuperada. Orar pelo pastor Jó, que perdeu o sogro hoje. Continuar orando pelos profissionais da saúde, pelas famílias enlutadas e pelas nossas famílias e a nossa igreja. Pedir pela prima do tio Dia, que ela está internada no hospital de campanha do AMB. Continuar orando pelo Egeu e pelo Leon. E pedir oração pelo Lucas, que é o funcionário do Laércio, que ele está com suspeita de Covid. Amém, agora é a hora. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Deus, por esse culto. Eu te peço que o Senhor esteja, Pai, com cada pedido que foi feito, Deus, os que não foram feitos também. O Senhor conhece o coração de cada um. Que o Senhor cuide de todas as pessoas que estão enlutadas, Pai, que o Senhor cuide das pessoas doentes, que o Senhor proteja nossas famílias, a nossa igreja.
e que o Senhor realize a sua vontade sobre nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deixa aqui no chão. Deixa no ali. Pegar aqui o microfone. Ó, eu queria mandar um beijo pro meu pai, um beijo pra minha mãe. Não. Misericórdia, né? Já estou no céu, né? Lógico que eu não consigo acompanhar todos os comentários do Facebook, porque eu estou gravando aqui no celular e o celular fica virado para lá e eu também não consigo também interagir com as informações, né? Mas eu queria sempre agradecer você que tem assim fidelizado a assistir os cultos, assistir a EBD, bem como os estudos. Que Deus abençoe a sua vida. Você me incentiva a continuar fazendo live, estudos de forma remota, e a gente está trabalhando para se aperfeiçoar nisso, é um mundo novo para mim, e a gente está a cada dia conseguindo melhorar um pouquinho. E você assistindo e participando, isso incentiva o pastor a continuar. E eu não consigo, logicamente, mencionar todo mundo, me perdoe por isso, mas hoje tem uma pessoa especial que fez parte do nosso culto, que é a Zorilde e a tia Flor de Nice, que assistiram cultos, gente da minha família, gente boa. Beijo no coração, prima, e beijo no coração, tia. Saudade de vocês. Beijo. E um beijo pra minha mãe, não, né? Um beijo pra minha prima, um beijo pra minha tia. Um beijo pra Ju, que fez aniversário. Pra quem mais? Chega, tá bom. Beijo no coração. Amados, fiquem com Deus, na paz. Pegar o microfone. Tá bom, sim, pode deixar.